Olá, nós estamos de volta com a nossa programação, falar um pouquinho agora sobre o mercado de café. Hoje o nosso foco vai ser para falar sobre o mercado de fertilizantes. A gente sabe que o produtor ainda está colhendo, mas já começa a pensar na produção da próxima safra, para a gente saber qual é o cenário, fazer o comparativo, como que está esse ano, como estava no passado. A gente vai falar hoje com o Stonex e a analista que conversa com a gente é a Gabriela Fontanari. Seja bem-vinda, Gabriela, Notícias Agrícolas. Muito obrigada, muito obrigada. Gabriela, vamos começar então falando do dólar, como que isso tem impactado. Acho que é uma pergunta que o produtor tem se feito muito, como que ficará esse custo daqui a pouquinho, a hora que ele precisar fazer essa compra, fazer essa aplicação dos fertilizantes nas lavouras. O que você pode trazer para a gente de perspectiva? Bom, especificamente agora, né, na safra de café, os produtores eles estão finalizando a colheita. Nós analisamos que diversos produtores já fixaram suas compras para o segundo semestre, aproveitando melhores preços dos fertilizantes e melhores relações de troca nos últimos meses. Mas diversas incertezas ainda pairam sobre o segundo semestre, né? Tanto quanto a demanda do café em meio à situação do coronavírus internacional, mas também devido ao período sazonal de alta dos preços desses fertilizantes, devido à safra brasileira realmente agora, que nós estamos entrando a safra verão de grãos e também manutenção dos cafezais. Nesse sentido, o dólar ele realmente pode impactar os preços regionais do produtor, mas as relações de troca, especialmente do potássio e da ureia, elas se encontram favoráveis ainda ao produtor se a gente considerar os últimos anos. Isso deve compensar um pouco o encarecimento do MAP, por exemplo, o encarecimento de cerca de 20%, o encarecimento de cerca de mais ou menos 8% do MAP em relação ao ano passado. E realmente você tem esse jogo que o produtor pode fazer, ele perdeu espaço, as relações de troca elas estão realmente mais altas para ele no MAP, mas em compensação a queda do preço do potássio e a manutenção do preço da ureia devem estar favorecendo as compras nos próximos meses. Gabriela, só para o produtor entender como é que está favorecendo, onde ele perdeu, você consegue passar para a gente aquele número de quanto que estava essa relação de troca para cada um desses fertilizantes em comparação com esse ano? Claro. A relação de troca no sul de Minas, né, para o café 6, com a ureia, ela está atualmente de 2,7 sacas para adquirir 1 tonelada de ureia. Isso é um avanço de 2% em relação a 2019, né, para a ureia. O MAP, por sua vez, ele se encontra a 3,5 sacas de café 6 para adquirir 1 tonelada de MAP ainda no sul de Minas, um avanço de 8% em relação a 2019. E no caso do KCl, né, o cloreto de potássio, nós observamos uma forte queda nesses preços, considerando a região também do sul de Minas, uma queda de 20%. Atualmente, o produtor precisa despender 2,5 sacas de café tipo 6 para adquirir 1 tonelada de KCl. Gabriela, por que a gente teve essa mudança tão expressiva no caso do potássio nesse último ano? Tem alguma explicação? O que a gente pode traduzir para o produtor para ele entender esse número? No potássio, especificamente, nós observamos uma oferta muito grande do nutriente, tanto no cenário mundial quanto estoques brasileiros mesmo. Conforme foram observadas quedas nos preços internacionais, os compradores eles foram estocando esse nutriente e acabou gerando estoques consideráveis que pressionaram o preço significativamente desde o final do ano passado. Então, é por isso que a gente observou essa queda. E, Gabriela, as perspectivas agora quanto mais próximo for chegando desse período de aplicação dos fertilizantes, isso pode encarecer ainda mais para o produtor? A gente consegue saber uma média de quanto que pode chegar? Como que você tem avaliado aí o segundo semestre? O segundo semestre no Brasil, ele é marcado geralmente sim por uma alta dos preços dos fertilizantes, justamente pelo aquecimento da demanda dos nutrientes, não só para os produtores de café, mas principalmente impulsionados pelo plantio da safra de soja, pelo plantio também das culturas de verão, além
também da manutenção dos canaviais no centro-sul do Brasil. Então, é um período marcado por demanda bastante aquecida, e isso acaba encarecendo os adubos também para os cafeicultores, né? No entanto, as expectativas para o consumo ainda são favoráveis para os cafeicultores nos próximos meses. Especialmente aqueles que conseguiram comercializar as suas sacas de café com preços físicos bem elevados no primeiro semestre. Então, isso deve também mitigar um pouco o impacto sobre os preços. Gabriela, aproveitando que você puxou o gancho da comercialização, apesar dessa alta do dólar, o produtor ele conseguiu, e os preços em Nova York às vezes ficarem abaixo do que era esperado pelo setor, o produtor conseguiu vender esse café, comercializar com preços favoráveis? Como que vocês têm avaliado aí na StoneX? Então, justamente, a questão da alta do dólar acabou favorecendo os produtores aqui do Brasil, e os preços físicos também eles se mantiveram elevados, né? Então, isso também corroborou para essa comercialização avançada que nós observamos nos últimos meses e, consequentemente, influenciou também maiores investimentos em fertilizantes nos últimos meses, com os produtores já também antecipando as suas compras desses nutrientes para os próximos meses. Gabriela, quando você fala que o produtor conseguiu vender com um bom valor, você tem uma média de preço para falar para a gente que foram feitas essas vendas? Não, a média de preços atualmente eu não tenho aqui. Tá. E, Gabriela, como é que o dólar pode seguir impactando nesse mercado? Você acredita que a gente vai continuar, caso fique nesses patamares de preço, o que a gente pode esperar, não só o produtor de café, mas também os produtores de outras culturas? O dólar a esse patamar, ele realmente levou os nutrientes a um nível de preços mais elevados nos comparativos anuais, mas você ainda tem janelas de oportunidade, especialmente com a finalização do plantio dos grãos, para janelas de oportunidade para que adquirir esses insumos a preços internos mais amenos. Então, apesar de você ter esse movimento de alta, as relações de troca de ureia e potássio ainda estão se mostrando favoráveis para o produtor, isso pode compensar na hora do balanço, e também ficar atento a essas janelas de oportunidade de quedas de preço, mediante aí a finalização do plantio da safra de soja. Gabriela, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas, deixo o convite aberto para você participar mais vezes, trazendo aí as análises da StoneX. Muito obrigada a vocês pelo convite. Portanto, essa foi a nossa análise, então, com a Gabriela Fontanari, que fala em nome da StoneX para os fertilizantes de café. A Gabriela trouxe para a gente que o produtor ele teve um ganho muito grande na relação de troca na compra de potássio, onde está 20% mais barato para o produtor por conta da alta oferta desse nutriente para o café. Em contrapartida, outros dois nutrientes registraram uma alta de 2% e 8%, mas a Gabriela trouxe que o cenário ainda é positivo e a gente aguarda agora, então, mais informações, notícias agrícolas. Nós estamos de volta já já.